Irmãos, quem está disposto a cultuar o Senhor, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Culto de quarta-feira é assim mesmo. As crianças têm mais força do que nós, né? Se for ficar correndo atrás, você cansa junto e você não consegue adorar ao Senhor. Feche os seus olhos comigo. Pai, te louvo, te adoro, te glorifico. Peço, Senhor, a confirmação pela tua palavra nessa noite. Senhor, eu não quero falar nada de mim, mas usa-me como instrumento em tuas mãos. E aquilo que for dito aqui, venha no teu coração para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, para a nossa meditação em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 38. Quero agradecer ao pastor, meu pai, em aberto oportunidade, privilégio de estar pregando aqui. Estou feliz em ver a Cristina cantando, né? Alguns cultos que já não vi. E eu posso contar esse testemunho lá na noite que vem. Deus é real mesmo, a vida faz milagres, amém, irmãos? E não só porque Ele faz milagres, mas porque Ele trouxe você aqui nessa noite. Você não veio aqui à toa. Você não está aqui por estar. Talvez você está aqui e fala assim, vou na igreja, vou ver o que vai dar. Mentira. O Espírito Santo de Deus colocou no teu coração e falou, vai lá que eu quero falar com você. Amém, irmãos? Porque se não for para vir aqui para cultuar o Senhor, é melhor não vir. Então peço para você, abre o seu coração, né? Ajuda aí, glorifica o Senhor comigo. Vamos ouvir a voz do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 38. Os irmãos encontraram? Amém. Amém, irmãos? Diz assim. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas. Versículo 42 diz assim: mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Vamos se assentar nessa noite? Amados, ultimamente eu tenho passado por uma semana bem estranha. Vou tentar desenhar, ver se vocês vão conseguir compreender. Imagine 2h30 da madrugada, nesse frio, a coberta está que nem o hino da Cassiane, 500 graus. Benção pura. A esposa está do lado, não dá nem sinal de vida. O filho, todo suadinho. Mas aí, nesse mar de rosas, vem Deus. Fala, levanta porque eu quero falar com você. Levantei. Fui na minha sala, parei. Fui pegar a Bíblia. E Deus disse, não, eu quero falar que você é único e especial. E eu senti de Deus uma cobrança muito forte, irmãos. Deus disse assim, filho, antes de você sonhar em ser qualquer coisa na minha casa, antes de você sonhar em ser um pregador, um cantor, um pastor, seja lá o que for, no início da sua caminhada eu te faço um desafio. Eu disse, sim, Senhor, pode dizer. Deus disse para mim, filho, por onde quer que você vá, eu quero te dizer uma coisa. Onde quer que você tenha a oportunidade de pregar a minha palavra, eu gostaria que você fizesse um apelo para a minha igreja. Nos dias de hoje vemos muitas palavras de prosperidade, de bens financeiros, temos cultos próprios para casais, para jovens. Mas o interessante é que, em meio a tantas oportunidades de se pregar o Evangelho, parece que a prioridade de ler a Bíblia Sagrada, de conhecer esse livro, que eu canso de dizer que não é um livro comum, tem ficado para trás.
Senhoras e senhores, não é segredo para ninguém, mas o pouco que os crentes conhecem de Deus é de canções ou de mensagens. O pouco que a nova geração do século XXI conhece de Deus é de boca, é de disse-me-disse. E eu comecei a entender o que Deus estava falando comigo e eu dei razão. Por quê? Hoje a coisa que os crentes mais fazem é trabalhar para si, é viver para si. Mas se esquecem que a vida aqui é muito curta. Se esquecem que, como diz a Bíblia Sagrada, a sua vida é um sopro, é um leve momento que vem e depois passa. Mas então, o que resta? O que sobra para nós que vivemos na igreja? Talvez alguém pode estar pensando, a salvação. Mas você sabe o que é salvação? Você conhece Deus que você adora aqui? Cantamos aqui que nada pode calar o adorador. Deus diz isso, mas Ele não diz para uma classe de pessoas comuns. Ele diz isso para pessoas que de fato o conhecem de perto. Exemplo, Paulo. Exemplo, Davi, Moisés, grande amigo de Deus. Dentre todos os outros que eu poderia destacar, eu ressalto o testemunho de um. Aquele que a Bíblia escreve que andou com Deus de tal maneira e Deus o tomou para si. Quem sabe o nome dele? Enorme. Agora imagine você, esses homens estão na Bíblia, não é porque só viveram naquela época, não, é porque de fato fizeram diferença em uma multidão de pessoas. E Deus tocou no meu coração, falou: filho, onde quer que você pregue minha palavra, antes de você começar a pregar, diga para a minha igreja que é tempo deles voltarem a buscar a minha presença nas coisas simples. Eu disse assim: como assim, Senhor? Eu disse assim: a maioria dos crentes não lê mais a Bíblia Sagrada, adoram cantar. Pega um grupo de jovens lá fora, ou até mesmo aqueles que se reúnem todo final de semana num determinado lugar e cantam. Para cantar é uma beleza, mas fala para ler a Bíblia. Irmão, vamos orar? Ah, irmão, isso é para pastor. Nós somos uma nova geração, nós somos feitos para cantar. Eu já fui assim um dia. Cantar comigo mesmo, mas orar sai da pé na hora. Mas Deus, Ele está mais preocupado com o que mera música. Ele está mais preocupado com o que o mero culto semanal ou de final de semana. E Deus quer compromisso com a palavra. Porque se você quer conhecer Deus, meu amado, não é cantando que você conhece Deus. Não é orando também, não. Não é vindo na igreja, é lendo a Bíblia. A Bíblia que vai te falar quem é Deus, o que Ele quer, o que Ele pensa de você. Por isso, meu amado, eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir para você: troque talvez 20, 10 minutos com seus filhos, marido, esposa, para ler a Bíblia. Com meu filho, eu tenho feito esse teste. Ele estava encantado com os desenhos que a emissora influencia, desenhos violentos, de monstros. E eu comecei a trocar tudo isso por desenhos bíblicos. E no meio da noite, antes de dormir, eu pergunto para ele se ele entendeu a história. E se ele não entendeu, eu conto de novo. Porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que se deve andar, porque quando crescer ele não vai se desviar. Então, meu amado, primeiro recado de Deus para você nessa noite: faça diferente. Eu não estou falando para você assumir compromisso comigo, mas assuma compromisso com a sua fé no seu Deus. Busque mais Ele, leia a Bíblia, busque entender o plano de Deus, o jeito de Deus trabalhar. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a sua fé vai aumentar. Eu tenho certeza que quando você vier aqui dentro, você vai fazer mais do que barulho. Você vai de fato cumprir com aquilo que Jesus Cristo disse para uma mulher samaritana: eis que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Adoração que envolve a atmosfera espiritual está em falta. Hoje é mais fácil marcar um culto de nome, trazer um pregador de fora, uma banda de fora, a igreja enche, porque não entende o real significado da adoração. Adoração é mais que música, você sabe disso, é mais do que, enfim, 1000 palavras. Adoração é algo único e particular que Deus quer receber da sua igreja. Mas nesses tempos nós não podemos parar. Temos que assumir a nossa identidade. Temos que orar e orar com fé. Temos que ler a Bíblia e acreditar naquilo que estamos lendo. Temos que dar condição do que está escrito no papel, sair daqui e vir para os nossos corações e mudar a nossa vida. Senão a nossa fé é fraca, não tem licença. Então, conselho de Deus: leia a Bíblia Sagrada, porque nela você vai encontrar as palavras de vida eterna e de salvação. Pois bem, o texto que nós lemos é um texto maravilhoso. 3 personagens apenas. Poderia citar um aqui pelos olhos da fé, o Espírito Santo, mas ele não foi descrito pelo médico amado Lucas. Mas vamos aqui. Essa foi a única ocasião em que eu queria estar lá para entender o porquê que os discípulos
discípulos não foram citados. Você que conhece um pouco de Bíblia, você sabe que Jesus Cristo nunca andou sozinho, ele sempre andou acompanhado de 12. Só que os 12 não estão aqui, pelo menos não tem fala. Eles são quase que, se estivessem lá, apenas mais um, que iriam complementar a cena. Pense para você o privilégio que era convidar Jesus Cristo para ir na sua casa. Eu te pergunto, será que você teria coragem de convidar Jesus Cristo para jantar na sua casa hoje? Se ele estivesse aqui pregando, e eu olhasse para qualquer um de vocês aqui e dissesse: hoje me convém comer aquele frango assado na tua casa, será que você iria de imediato dizer: Senhor, vamos lá, minha casa está aberta? Ou será que você iria colocar a mão na consciência e dizer: não dá? Por que não dá? Talvez o Senhor pode entrar na minha sala e encontrar algo que não goste. Talvez o Senhor pode ir na minha casa e se deparar com alguma cena que Ele vai olhar para mim e vai me reprovar, porque eu estou na igreja e na minha casa eu gosto de muita coisa. Irmãos, Marta, ela convidou Jesus, porque antes dela fazer esse convite para Jesus ir na sua casa, ela arrumou a sua casa, entre aspas. Ou você acha que ela convidou Jesus Cristo para ir na sua casa e tinha lá uma imagem de Astarote, Marzera, Marduk, esses deuses antigos? Não. Ela não viu outra oportunidade, ela não esperou o dia de manhã, falou: Jesus Cristo vai estar na cidade, então peraí, eu vou preparar minha casa, pelo menos a sala, porque eu quero receber Ele. É lindo isso, é maravilhoso. Mas estamos falando aqui de preparação. Precisamos nos preparar. Porque a Bíblia diz que não sabemos nem a hora e nem o dia, mas Ele vai vir. E como está a nossa vida? Se Ele acordar você de madrugada, se você ouvir o toque da trombeta, você vai ou você fica? Seus filhos vão falar o que? Mãe, pai, e agora? O que é que sobra de você? Eu tenho medo. Não é porque eu estou na igreja que eu digo: não, quem sou eu? Mas é isso. Só que vamos prosseguir na história. Ela convida Jesus. Isso é muito lindo. Puxa, Marta convidou Jesus Cristo para ir na sua casa. Só que em vez dela convidar Jesus e ouvir o que Jesus tinha para falar, porque Jesus não perdia tempo, Jesus pregava a palavra. Jesus, fica um pouquinho aqui, ó, olha para o peixe, eu converso com a minha irmã rapidinho, que ela já vai levantar para me ajudar. Jesus Cristo está lá na sala, está querendo conversar, está querendo dar uma de pastor, como que está a tua vida, como é que está a tua oração, na igreja que você congrega. Ela convidou Jesus, então ela tinha que recepcionar, não é verdade? Sim ou não? Por que ela não recepciona? Já parou para pensar? Irmão, se eu te convidar para você ir na minha casa, ou você no sofá, falar: pera aí que eu vou lá na casa do irmão lá e já volto. É bonito? É elegante? É falta de educação, não é verdade? Convidar qualquer um de vocês: vamos lá em casa comer. Mas pera aí que eu vou ter que ir lá fazer despesa primeiro, fica aqui esperando. Marta convida Jesus para ir na casa, e na hora que ele se der a mão na cabeça, o que ela estava pensando? Será que ela no embalo ouviu falar de Zaqueu, de alguma outra história, algum outro relato? Eu falo: não, também tem que convidar Jesus Cristo para ir na minha casa, porque afinal de contas eu também quero ver Ele falando: hoje entrou salvação nessa casa. Ela convida Jesus, mas ela não para ouvir Jesus Cristo. Ela começa a pôr água no feijão, começa a limpar o vidro, pôr água nas plantas. Ela corre de um lado para o outro, cuidar dos seus afazeres. Agora eu te pergunto, irmão: basta abrir a boca e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as minhas feridas? Isso não bastar de palavras? Não for apenas um leve momento, adianta? Ah, Jesus, entra na minha casa, mas eu não tenho tempo para o Senhor, não, tenho mais o que fazer. Jesus Cristo, na hora que Ele percebeu a cena, eu gosto de imaginar, porque nós somos seres humanos, nós temos cérebro para entender as coisas. Eu não gosto, irmão, sinceramente, eu fico muito triste quando eu vejo que o irmão começa a falar, ele quer dar uma de, às vezes, esperto da Bíblia, mas só fala repeteco, gravador, só fala aquilo que ele aprendeu. Eu gosto de pensar em tudo aquilo que está na Bíblia, porque eu quero entender o que está escrito ali. E eu imagino Jesus Cristo sentado numa sala dizendo assim: puxa, ela me convidou, eu não pedi comida, eu não pedi água para ela, só que eu não porei. Tudo que eu queria é que ela ouvisse o que eu tenho para falar, mas ela não está me ouvindo. Só que aí Jesus Cristo olha no cantinho
Está Maria, o olho desse tamanho, sem dizer uma palavra, segurando até a respiração. Aí ele fala: bom, Marta me convidou e não está me ouvindo? Pensa em Maria. E aí Jesus Cristo começa, irmãos. Ele não perde tempo, ele começa a pregar, ele vai pregando, vai pregando. E Maria só comendo da palavra. Só que aí Marta, como toda boa crente, ela em vez de parar e ouvir a palavra de Deus, ela fica preocupada com outras coisas. Aí ela olha e fica naquela inveja santa. Lá, quando Jesus saiu, pega minha irmã pelos cabelos. Eu estou aqui trabalhando, imagina, Cristina. Estou aqui trabalhando sozinho, minha esposa deixa eu ficar 20 minutinhos parado de domingo, que ela me chama para arrumar a cama, fazer alguma coisa. Eu fico imaginando a Marta, né? A Marta também era mulher, ela tinha aquele espírito de limpeza. E ela falou assim: a minha irmã me ajuda. Ah, não, vou falar com Jesus. E lá vai ela. Ô, Jesus, a minha irmã mora aqui também. Eu não sou empregada dela. Ela come, ela dá a despesa, ela tem que me ajudar. O senhor não acha que ela tem que fazer alguma coisa por mim, Jesus? Olha, eu estou suada, estou descabelada, não dá tempo de fazer chapinha, estou com a mesma roupa de ontem, Jesus. Aí Jesus, irmãos, é bênção. Aí Jesus, ele pega e fala assim, não, ele vai pensar em falar. Só que ela, mulher, misericórdia, ela pega e fala assim: Jesus, fala para ela se levantar, me ajudar. Porque se os discípulos estivessem lá, uma hora eles iam chegar. E se já estivesse lá, imagina o Pedro falando assim: acho que eu vou prestar alguma coisa para ele que não vai ser nada não. Jesus, fala para minha irmã levantar. Maria, com aquele olho desse tamanho, falou assim: pronto, agora Jesus vai me dar aquele sermão e eu não vou poder ouvir o resto da mensagem. Só que Jesus, ele era espiritual, ele era filho de Deus, ele não era apenas homem. Ele diz em alto e bom tom: Marta, Marta, Maria, Marta, a sua irmã, que você está desconsiderando, que você está menosprezando, ao contrário de você que me convidou, ela escolheu a boa parte. E essa, Marta, essa não me será tirada. Amados, eu imagino a cara de Marta. O demônio que estava nela saiu na hora. Ela senta, porque depois de uma dessa a pessoa fica sem graça. Eu lembro quando nós éramos pequenininhos, às vezes tinha estudo lá em casa. Às vezes a gente fazia uma bagunça, meu pai só olhava e pronto. Eu era primeiro a encher o olho d'água, ir para o quarto. Eu imagino Jesus dizendo: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Agora eu te pergunto, nos dias de hoje, você acha justo os crentes virem na igreja, meu amado? Olha aqui, presta atenção. Os crentes virem na igreja e falam: Senhor, cura minha dor de cabeça, cura minha dor na perna, dá uma porta do emprego. Jesus, sendo Deus, tendo graça, Ele dá. Só que a pessoa, tio Cabral, deixa ele vir na igreja. É justo? Estava conversando essa semana com o pastor, ele falou assim: ó, tem pessoas que acham que Jesus é garçom. O que você quer? Dá meia dose de milagres aí, tô. Obrigado, pode ir. Não é assim, meu irmão. Estou falando do Filho de Deus. O Filho de Deus veio mais. Veio para fazer mais do que milagres. Veio para fazer mais do que multiplicar pães e peixes. A melhor parte para Jesus não era estar lá. A melhor parte para Jesus não era comer aquela comida saborosa que Marta pretendia estar fazendo. A melhor parte para Jesus, sabe qual que era? Era ter um gostinho de pregar para as duas, e as duas ouvirem a palavra e aceitarem o seu coração. Entendeu? A melhor parte para Jesus, talvez para os outros que vinham até ele, cego, surdo, mudo, aleijado, era fazer um milagre e sair de lá, beleza. Mas não, Jesus Cristo queria ganhar vidas. Meu amado, como tem gente vindo para a igreja pela motivação errada? Hoje nem tanto é milagre, hoje é oportunidade. Eu imagino Jesus Cristo falando assim: puxa, a melhor parte do meu ministério foi a palavra, a pregação, as vidas que eu ganhei. E depois você acompanha a Bíblia Sagrada no livro de Atos, todos os outros discípulos não fizeram apenas milagres. Pedro, puxa, quantas vidas? 3.000 vidas. Nossa mensagem. Hoje está assim: ó,
por uma oportunidade de louvor. Vixe, tem gente que chega até a parar no mistério. Só que o camarada acabou de cantar, às vezes ele vai embora. Até chegar a oportunidade dele, nossa, olha que culto maravilhoso. Eu falo porque eu já vi isso. Tempo atrás eu fui num congresso e vi um grande pregador. Meu amado, você vê essa cena que eu presenciei nos bastidores da porta, porque estava tão cheio o lugar. Tinha um pai de família xingando o pregador que nem chegou, pastor da igreja, que onde já se viu, ele arrumou as filhas 4 horas da tarde, mandou fazer cabelo, as filhas estavam lá com roupa nova que ele nem pagou, e não chamaram as meninas para cantar. Não, porque essa igreja aqui está tudo errado, eles dão mais prioridade para político do que para as pessoas que são da igreja. Não, irmão, calma, vamos te dar uma oportunidade. Eu só olhando, na igreja, isso, uma igreja grande. Tá bom, vamos chamar suas filhas. Aí pronto, baixou. Ô irmão, aleluia, Deus abençoe. Peraí, o melhor não é você às vezes participar com a sua atuação. Muitas vezes, amado, o melhor é ouvir. A Bíblia diz, antes do sacrifício, é melhor obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Mas como você vai saber o que obedecer se você não para ouvir a voz? É a mesma coisa de um pai querer educar o filho se ele não abre a boca para falar: filho, para de fazer bagunça. Não tem como. Então, meu amado, voltando para o texto, o que Deus quer de mim de você nessa noite é muito simples. E eu finalizo aqui. Mais do que status, reconhecimento, aparência, milagres, cura, extraordinário, você vê anjo, você não vê anjo, você for para o céu ou não for para o céu. O mais importante é você conhecer a Bíblia. Por que conhecer a Bíblia, irmão? Porque conhecer a Bíblia, você descobre o que é Espírito Santo, você descobre o que é graça, você descobre quem é Deus, o que Ele faz por você, o que Ele tem para a tua vida. E outra, tem mais de 100 promessas para você dentro da Bíblia Sagrada. Mas é interessante, outro ponto, as pessoas só querem receber as promessas, mas para receber a promessa não é de qualquer jeito. Uma vez meu irmão falou assim: olha, eu posso fazer o que, entre aspas ela disse, deu a entender, eu posso passar o que for aqui dentro da igreja. Eu disse: por quê, irmão? Falou: porque eu tenho uma promessa de um dia estar no louvor. Falei: tá, pensei, eu falei para não perder com ela. Você vai matar 2 lá fora, e Deus vai obrigar a te colocar no louvor porque um dia Ele prometeu. Não, Senhor, se você não estiver apto para receber a promessa, lamento, você vai chorar e vai chorar bonito, porque Deus não é Deus de brincadeira. Ele só se revela, Ele só dá mais, Ele só fala coisas íntimas e maravilhosas para quem conhece, para quem busca. Você acha que João teve a visão que teve porque ficou sentado debaixo de uma árvore falando: Deus, eu te amo, e dormiu? Não, ele continuou orando, mesmo vendo Jesus lá na cruz. Ele disse: olha, ele está morrendo, mas mesmo Jesus está morrendo, diz que vai voltar no terceiro dia. Aí imagina eu naquela sala lá, todo mundo: Jesus não vai voltar. E o João, o único, dizendo dentro de si mesmo: não, mas ele disse que vai voltar o rei. Não é à toa que João está lá preso na ilha de Patmos, e Jesus Cristo chama ele para contemplar os reinos celestes. Então, meu amado, busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Se coloque de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que agora, para mim sair convencido daqui de todos ouvirem a palavra de Deus, para nós finalizarmos aqui, gostaria que você repetisse esse versículo comigo. Repita assim: busque primeiro. Não, irmão, com voz de profeta. Você é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas fala para expulsar o demônio que está tentando te atormentar lá fora, porque aqui dentro ele não entra. Fala assim: ó, busque primeiro. Busque primeiro. Aí, o reino de Deus. E as demais coisas. Serão acrescentadas. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: agora lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Glória a Deus.